Meu nome é Daniel. Durante toda a minha vida, eu fui um cético. Acreditava apenas no que podia ver, tocar e provar. Mas tudo mudou quando me mudei para Harmony Creek, uma pequena cidade perfeita, aninhada entre montanhas e florestas, onde todos se conhecem e o crime é praticamente inexistente. Tão perfeita que era estranho. Logo na primeira semana, conheci o coração da comunidade, o policial Miller. Ele parecia ter a idade que eu tinha. Sorriso fácil, piadas prontas. Um símbolo de segurança e paz, mas havia algo nele. Um brilho nos olhos que era quase hipnótico. Uma calma inabalável que parecia não se encaixar. Eu o via em todo lugar, ajudando em eventos da igreja, na biblioteca, direcionando o trânsito na saída da escola. Ele era o rosto onipresente de Harmony Creek. Foi na prefeitura que eu vi. Uma foto empoeirada de 30 anos atrás. Mostrava a inauguração da nova escola. E lá estava ele, o policial Miller, sorrindo, com o mesmo cabelo loiro, os mesmos olhos. Exatamente o mesmo rosto. Eu perguntei para a funcionária da prefeitura sobre a foto. Ela riu. O Miller. Ele não mudou nada, né? Sempre com esse ar de menino. Meu ceticismo começou a falhar. Comecei a investigar secretamente. Fui ao jornal local. Vasculhei arquivos antigos, jornais desbotados. Encontrei mais fotos, de 20 anos atrás. 15, 10, sempre ele. O mesmo policial Miller, sem rugas, sem um fio de cabelo grisalho. Como se o tempo tivesse esquecido dele. A população local parecia não notar, ou não se importar. Eu compilei as imagens em uma linha do tempo no meu computador. Era inegável. O policial Miller não envelhecia. E o sorriso dele em cada uma daquelas fotos, através das décadas, parecia um aviso. Comecei a notar um padrão mais sombrio. Sempre que havia algum problema na cidade, algum conflito prestes a explodir, alguém desaparecia. Não morria, mas sumia sem deixar rastros. Uma briga de vizinhos que quase virou caso de polícia. Um adolescente problemático. Um comerciante que se recusava a participar de um festival. Todos simplesmente evaporavam. Eu rastreei os últimos contatos dessas pessoas. A última figura a vê-las, sempre o policial Miller. Ele os visitava com seu sorriso amigável e depois, silêncio. Comecei a focar em um caso, a família Martins, pai, mãe e uma filha adolescente. Eles haviam protestado publicamente contra a prefeitura por uma disputa de terras. 2 semanas depois, a casa deles estava vazia. A cidade inteira aceitou a história de que eles se mudaram durante a noite. Ninguém questionou. Encontrei o antigo carteiro da cidade, um senhor aposentado que vivia recluso. Quando mencionei o policial Miller e os Martins, ele tentou fechar a porta na minha cara. Seus olhos estavam cheios de um pavor antigo. Eu insisti, coloquei o pé na porta. Eu só quero entender, eu disse. Ele olhou para os lados da rua vazia e então sussurrou a voz trêmula. Miller não mantém a paz, garoto. Ele a cultiva, como um jardim. E ele arranca as ervas daninhas. Ele me empurrou para fora e trancou a porta. Pare de cavar, antes que ele te veja como uma erva daninha também. Voltei para casa com a advertência ecoando na minha cabeça. Ervas daninhas. Era isso que os desaparecidos eram para ele. Naquela noite, eu estava no meu escritório improvisado, as fotos de Miller espalhadas pela parede, conectadas por fios a artigos sobre os desaparecidos. Eu estava no meio de um quebra-cabeça macabro, então ouvi uma batida na minha porta. Uma batida calma, ritmada. Meu sangue gelou. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Parado no meu alpendre, sob a luz fraca, estava o policial Miller. Sorrindo, abri a porta tentando manter a calma. Posso ajudá-lo, oficial? Ele não parou de sorrir. Apenas uma visita de rotina, Daniel. Verificando se o nosso mais novo morador está se adaptando bem. Seus olhos azuis não piscaram. Eles passaram por mim, olhando para dentro da minha casa, diretamente para a parede onde minha investigação estava exposta. Ele viu as fotos. Ele viu os fios. O sorriso dele se alargou um pouco. Vejo que você se interessa pela história da nossa cidade, ele disse, a voz suave como seda. É uma cidade muito
estável, e todos nós nos esforçamos para que continue assim. A ameaça era clara como o dia. Ele se virou para ir embora. Tenha uma boa noite, ele disse. Então ele parou, olhou para mim por cima do ombro e por uma fração de segundo o sorriso desapareceu. Seu rosto se tornou uma máscara fria e antiga. O Sr. Martin, ele disse, a voz agora um sussurro gelado, também era um homem muito curioso. O aviso dele me paralisou. Ele sabia de tudo. A partir daquela noite, o jogo mudou. Eu não era mais o caçador, eu era a presa. E ele fazia questão de que eu soubesse disso. Eu o via em todo lugar. O carro da polícia parado do outro lado da rua da minha casa, no meio da madrugada. A figura dele, de pé, no final de um corredor de supermercado, sorrindo antes de desaparecer atrás de uma prateleira. Ele não me abordava. Não falava comigo. Apenas se mostrava e sorria. Aquele sorriso constante, perfeito e desumano. Era uma tortura psicológica. Ele estava me cercando, me isolando, se divertindo com o meu pânico. Tentei falar com os moradores, mostrar minhas anotações, as fotos, mas a reação era sempre a mesma. Portas se fechavam. As pessoas desviavam o olhar, atravessavam a rua. O medo que eles tinham dele era maior do que qualquer senso de justiça. A cidade inteira era sua cúmplice. Uma manhã, acordei e encontrei a janela do meu escritório aberta. Nada foi roubado, mas a minha parede de investigação estava limpa. As fotos, os recortes de jornal, os fios que conectavam as vítimas, tudo tinha sumido. Meu computador também. Todos os arquivos da investigação corrompidos e irrecuperáveis. Ele não deixou um único vestígio. Era como se minha pesquisa nunca tivesse existido. Eu estava encurralado, sem provas, sem aliados, sendo assombrado por um sorriso imortal. Restava apenas uma última opção, um ato de loucura. Se ele apagou minhas provas, eu precisava encontrar as dele. Eu sabia que Miller estaria no festival anual da cidade naquela noite. Era a minha única chance. Esperei a escuridão cair. Vesti roupas escuras e fui até a casa dele. Uma casa suburbana, impecável, com um jardim perfeitamente aparado. Arrombei a janela dos fundos. Por dentro, a casa era ainda mais estranha. Era fria, impessoal. Parecia um showroom de móveis. Não havia fotos de família, nem objetos pessoais. Apenas ordem e silêncio. Vasculhei tudo. Gavetas, armários, nada. Foi quando vi a porta para o porão. Estava trancada. Usei uma barra de ferro que encontrei na cozinha e a forcei. O porão era o oposto da casa. Era um único cômodo, pintado de um branco clínico, iluminado por uma luz fria e forte. E nas paredes, em pequenas prateleiras de vidro, estavam eles, os troféus. O relógio de bolso do Sr. Martin, a fita de cabelo da filha dele, o boné do carteiro aposentado, um pequeno objeto pessoal de cada uma das ervas daninhas que ele havia arrancado. E em uma prateleira vazia, no centro da parede principal, havia uma pequena etiqueta de latão, recém-polida. E nela, gravado em letras nítidas, estava o meu nome. O som da porta da frente da casa se abrindo me tirou do transe. Era ele. Miller tinha voltado. Em pânico, me escondi atrás de umas caixas velhas, no canto mais escuro do porão, mal respirando. Ouvi os passos dele descendo a escada. Ele não estava sozinho. Arrisquei uma espiada. Miller estava ali, com seu sorriso calmo. E com ele estava o adolescente problemático que havia desaparecido há um mês. O garoto estava pálido, os olhos completamente vazios. A harmonia precisa ser preservada, disse Miller, a voz suave, para o garoto vazio. A discórdia deve ser arquivada. Ele guiou o adolescente até o centro da sala branca. No centro, coberta por um pano, havia algo em um tripé. Miller removeu o pano, revelando uma câmera fotográfica antiga, daquelas do século XIX, com um fole de couro e uma lente enorme de latão. Ele apontou a lente para o garoto. Não houve flash, apenas um som baixo, um zumbido.
E da lente, uma escuridão visível como uma fumaça negra se projetou e envolveu o adolescente. O corpo do garoto começou a se desfazer, a se tornar translúcido. Sua essência, sua vida, estava sendo sugada para dentro daquela lente antiga. A última coisa que caiu no chão foi um pequeno chaveiro que estava em sua mão. Ele tinha desaparecido. Miller pegou o chaveiro e o colocou delicadamente na prateleira designada. Então ele se virou. Seu sorriso tinha sumido. Seus olhos azuis, agora frios como gelo, olharam diretamente para o meu esconderijo. Ele sabia que eu estava ali. Eu não pensei. Apenas corri. Subi as escadas, passei por ele, que não tentou me impedir. Ele apenas observou com um novo sorriso se formando em seu rosto. Um sorriso que dizia, pode correr. Passei pela casa impecável. Quebrei a janela da sala e pulei para o jardim, correndo pela escuridão da cidade. Sem olhar para trás, eu não parei de correr até sair dos limites de Harmony Creek. Eu escapei, mas a imagem daquela câmera, daquela sala, nunca me deixou. Eu entendi a verdade. A cidade não era pacífica, era pacificada. Miller não era um policial, ele era um curador de museu. E sua coleção era feita de almas. Eu nunca denunciei. Quem acreditaria? O repórter louco que invadiu a casa do policial herói da cidade. Eu seria a próxima erva daninha. Agora eu vivo em outro lugar. Uma cidade barulhenta, cheia de problemas, cheia de vida. E todas as noites eu olho minhas próprias fotos. Olho para o meu sorriso e rezo para que ele não esteja perfeito demais, porque eu sei que em uma cidadezinha quieta, em um porão branco e frio, há uma prateleira de vidro vazia, esperando por mim, com o meu nome gravado em uma placa de latão.